Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e hoje eu vim aqui com um iceberg de jogos mobile, jogos para celulares que estão perdidos ou que já foram perdidos e conseguiram encontrar. Temos aqui jogos perdidos, parcialmente encontrados ou que deveriam estar bem perdidos. E é isso, bora para o vídeo. Toy Story, o filme que começou com uma ideia simples em 1988 e virou o primeiro longa 100% em CGI em 1995. Então sejam bem-vindos ao iceberg de Toy Story. Camada 1. Angry Birds, na verdade, foi uma piada do Dia da Mentira feita em 2015 por criadores de Angry Birds. Tudo começou com um trailer do suposto jogo, alegando que o jogo estava em desenvolvimento. Só que antes de ser confirmado como uma piada do Dia da Mentira, eles consideraram tornar o jogo real, e assim começaram a desenvolvê-lo. Porém, ele foi cancelado antes do lançamento do segundo trailer. Já a ideia foi posteriormente usada no capítulo Pig Farm em Angry Birds. Club Penguin Puffaway foi um jogo lançado para iOS em 2014, baseado no jogo online de mesmo nome, que era praticamente idêntico ao Candy Crush, só que com os personagens do Club Penguin. O jogo foi retirado da App Store em 2 de setembro de 2015, sendo 2 anos antes do encerramento do jogo online para computador. Porém, alguém adicionou o aplicativo no archive.org e, sendo assim, não está mais perdido. Minnie's Food Truck é um jogo feito pela Disney e lançado em 2014 para iOS, Android e Kindle por um preço de $2,99. Em 2017, o jogo foi removido de todas as plataformas. Os arquivos do jogo ainda não foram disponibilizados. E tudo que nós temos no momento são vídeos e capturas de tela do jogo. Outro jogo da Disney que está perdido também é o Disney Fairies Lost and Found, que foi um jogo criado pela Disney em 2012 e extinto em 2016. Só que segundo o autor desse post na Lost Media Wiki, parece que há um erro na hora de baixar o jogo, então você não consegue baixar os arquivos adicionais. Com a chegada do iOS 11, todos os jogos de 32 bits não eram mais suportados na nova versão, e assim qualquer jogo ou aplicativo de 32 bits que alguém tentasse jogar não iria funcionar mais nessa nova atualização. E isso inclui mais de 180 mil aplicativos. O certo seria que os desenvolvedores atualizassem os jogos para 64 bits. Só que nem todo mundo fez isso, né? Assim, muitos jogos antigos que foram removidos da App Store não podem ser baixados ou iniciados. Infelizmente, a lista é grande. Tem vários jogos que, por conta dessa atualização, não podem mais ser executados. Isso é o que diz a Lost Media Wiki, mas eu acho que deve existir alguma maneira da gente emular esses jogos, né? Kingdom Hearts V-Cast foi um jogo não oficial da série de jogos Kingdom Hearts, feita exclusivamente para a rede de celulares Verizon Wireless V-Cast. Ele foi lançado no Japão em 1º de outubro de 2004 e nos Estados Unidos em 4 de fevereiro de 2005. O jogo não foi desenvolvido pela Square Enix, e sim pela Disney Interactive e pela Super Escape. Porém, lá em 2012, a rede Vcast foi dissolvida, tornando o jogo indisponível para download. O que nós sabemos é que o primeiro capítulo do jogo foi encontrado numa comunidade 4chan e foi upado na internet. Não só esse, como o terceiro capítulo também em 2018. Em 2020, um usuário do YouTube conseguiu fazer o primeiro capítulo rodar no Zibo, sim, aquele console da Tectoy. Em 2022, o quarto capítulo do jogo também foi encontrado. Só que o capítulo 2 ainda está perdido. Eu acho que daqui a um tempo ele vai aparecer na internet também. Plants vs Zombies 2 foi um jogo lançado pela PopCap Games,
que era uma continuação do premiado jogo Plants vs Zombies. Ele foi lançado para iOS em agosto de 2013 e para dispositivos Android em outubro do mesmo ano. Um mês antes do lançamento de cada atualização, o jogo lança uma versão alfa e beta das atualizações para que os jogadores possam testar as diferentes mecânicas implementadas no jogo. Porém, a versão alfa da atualização 7.4.1 foi removida algumas horas após o lançamento dessa versão. Um usuário da internet que fazia parte da comunidade do jogo conseguiu carregar o conteúdo dessa versão, só que o canal dele foi retirado do ar por violação de direitos autorais e a versão alfa do 7.4.1 foi perdida, pois não há como entrar em contato com o proprietário do canal. O que acontece é que o material dessa versão estava inacabado e se fosse colocado no jogo teria muitos glitches. Pokemate é um jogo para celular desenvolvido pela Square Enix e lançado em 2006. O jogo permitia aos jogadores capturar Pokémons, conversar com outros jogadores e cuidar de seus Pokémons em um modo simulador de animal de estimação virtual, tipo um Tamagotchi com Pokémons. Os jogadores iniciavam com 10 Pokébolas e um Pokémon aleatório para começar, mas também existia uma opção onde você pagava uma taxa de 210 ienes e poderia receber mais Pokébolas, Pokémates e outras mídias do aplicativo. Também existia um recurso de bate-papo que permitia que os jogadores conversassem entre eles e era algo semelhante ao e-mail. O jogo foi apenas lançado no Japão e foi exibido na E3. Só que o jogo, apesar de inovador para a época, eu achei bem bacana a ideia do jogo, não recebeu muita atenção da imprensa no Japão ou nos Estados Unidos. Sendo assim, o serviço foi descontinuado em 2008 e nunca mais esteve disponível no resto do mundo. O que nós temos são algumas capturas de tela e algumas imagens do jogo, mas não existe uma maneira de jogá-lo. Talking Kylo foi um aplicativo criado pela My Talking Toys em 2013, porém o aplicativo foi removido em 2019 e era mais um daqueles joguinhos parecidos com Talking Tom, mas aqui nós tínhamos o personagem Kylo. Foi encontrado um link para download do aplicativo, só que o link está quebrado, ele foi salvo no Wayback Machine, só que não de uma maneira correta. Sendo assim, o jogo ainda está indisponível. Vocês se lembram daquela novela da Record com os efeitos especiais de dar inveja em qualquer estúdio hollywoodiano? Sim, esse mesmo dos mutantes. Nossos queridos mutantes. Graças ao grupo Mídia Perdida Postagem, foi descoberto que existia um jogo dos mutantes, inclusive tinha até um comercial dele na TV. Vai vendo. Imagens, vídeos, músicas e um jogo de luta incrível. Não fique fora dessa. Envie agora um torpedo com a palavra mutantes para o número 48800. Mas, diferente dos outros jogos que eram facilmente encontrados na internet em sites como 4Shared, esse em questão ainda está perdido. E caso você encontre essa pérola, comente aqui embaixo. Oven Break foi um jogo criado por Dev Sisters e também é o primeiro jogo da série Cookie Run. Lançado na Coreia em 12 de junho de 2009, o jogo se tornou um dos jogos mais populares da App Store. E com tamanho sucesso, eles criaram uma sequência para ele que era o Oven Break 2. O que dizem é que existem algumas versões de Oven Break que estão perdidas e que existe uma versão do jogo chamada Oven Break Up, que foi publicado pela Come2Us para Android e para T-Store. E tudo que nós temos no momento a respeito dessa versão, Oven Break Up, é uma filmagem de uma gameplay. Entre 2005 e 2007, a Sulak, empresa responsável pelo jogo Habbo Hotel, lançou joguinhos de celular da franquia para Nokia, sendo eles Habbo Dreams, Puzzle Pipes, Duck Up, Space Pool, Habbo Creators Pix e Habbo Creators Twiddle. Nós temos alguns vídeos de gameplay dos jogos no YouTube, todos eles vêm de um mesmo canal e foram postados em 2012. Quanto ao Puzzle Pipes e Space Pool, existem apenas GIFs apresentando alguns screenshots do jogo, sem nenhuma gameplay disponível. Ainda no tópico a respeito desses jogos da Habbo, existem sites que supostamente têm o jogo, só que os links para você baixar são meio duvidosos.
não parecem ser confiáveis. Também encontraram no LinkedIn perfis de pessoas que estavam envolvidas nas criações de alguns desses jogos e acredita-se que eles talvez tenham ainda esse jogo original e que talvez um dia eles possam disponibilizar pra gente. Mas até agora eles não disponibilizaram nada. Além disso, tinha um jogo chamado Habbo Islands, que seria lançado para o Nokia N-Gage, que era o meu sonho supremo de consumo na infância, lá por volta de 2005. Desenvolvido pela Sulak Incorporation para o mercado de telefonia móvel para estrear com seu outro jogo para celular Habbo Dreams, lançado para telefone Sony Ericsson, permitiria aos jogadores explorar uma ilha e expandiria a tradição do Hotel Habbo. Porém, com as limitações de hardware e o fracasso geral do Nokia N-Gage, foi discretamente cancelado. Mas ainda assim, um protótipo do jogo foi mostrado na E3 de 2006. Nesse jogo, existiriam 20 missões que iriam desde cuidar de animais, caçar tesouros e construir estruturas. Quanto à sua disponibilidade, uma cópia do Habbo Island surgiu na internet em 1º de janeiro de 2014, que seria a versão que foi utilizada na E3. E ela foi comprada no eBay com uma unidade de desenvolvimento Nokia N-Gage pelo youtuber Heijo, e no mesmo dia que ele comprou, ele forneceu para download. Porém, o jogo tinha uma proteção contra cópia e não funcionava em dispositivos Nokia N-Gage de varejo. Mas, lá em 2020, um usuário da internet conseguiu quebrar essa proteção, assim tornando jogável em todos os N-Gages. Sonic at the Olympic Winter Games foi um jogo para iOS lançado pela Sega na App Store em 29 de janeiro de 2010 para coincidir com os Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver e foi feito para promover o jogo Mario e Sonic de 2009 para Wii e Nintendo DS. Mas nessa versão para celular, apenas os personagens do Sonic podem ser jogados e existem apenas 4 eventos olímpicos disponíveis. O jogo foi removido da App Store e por muito tempo estava perdido, até que em 20 de julho de 2019 foi encontrado um arquivo .ipa contendo o aplicativo do jogo e, sendo assim, esse arquivo foi disponibilizado para download. Rayman Garden é um jogo de celular lançado em 2001 que foi desenvolvido pela Gameloft e foi pré-instalado no Mitsubishi Triumph Eclipse e no Mitsubishi M21i, junto com outro jogo Rayman Bowling. O jogo faz parte da série de jogos Rayman e é o jogo mais obscuro da franquia. Em julho de 2019, o Mummy World relatou que o usuário Claw Grip colocou a ROM de um telefone Mitsubishi que continha o jogo Rayman Garden, e em 2023, essa ROM foi carregada no archive.org. VeggieTales Dance Party foi um aplicativo móvel planejado pela Big Idea, baseado na série infantil de sucesso VeggieTales, ou conhecido no Brasil como Os Vegetais. O aplicativo foi anunciado no episódio VeggieTales Celery Night Fever e foi planejado para ser lançado no outono de 2014. Ele também estaria disponível para iOS, Nook, Google Play e Amazon Mobile. Porém, as informações sobre esse jogo são bem obscuras e a única prova de sua existência está em um anúncio e um panfleto. Puyo Puyo Fever Habanero é um jogo de celular lançado em 24 de janeiro de 2007 pela Sega como parte do serviço de assinatura do jogo Sonic Cafe, que era um serviço da Sega que custava 300 ienes por mês e você tinha acesso a um catálogo exclusivo de jogos feitos por ela. O jogo, na verdade, é o Puyo Puyo Fever 2, só que essa versão foi feita para celulares. E tudo que nós temos até então são apenas 8 capturas de tela. Dizem que o jogo estava disponível em um site com o nome Puyo Puyo Sega, mas até então o jogo ainda está perdido. Esse jogo aqui ele é bem obscuro, a primeira versão dele, e eu resolvi falar a respeito aqui. Apesar de que era um jogo para ser jogado no computador, também já teve uma versão para celulares. O Mogobe era um jogo de navegador que foi criado em 2008, que era bem semelhante ao Clube Pinguim, que visava crianças pequenas para ensinar boas maneiras e melhorar a interação social. Existem registros do jogo de 2009 e lá por volta de 2010 a 2013 ele ganhou servidores internacionais, inclusive tinha um servidor do Brasil. Só que alguns anos depois o jogo foi fechado após ser processado porque estava cobrando dos usuários sem o consentimento deles.
Isso é o que dizem na internet. Também dizem que foram 4 domínios, o dos Estados Unidos, da Rússia, do Brasil e de Israel. E como o jogo era bem obscuro, a maioria das pessoas que jogavam ele eram crianças, quando o jogo foi encerrado, ninguém fez um backup online dele ou algo parecido. Antes do encerramento do jogo, existiu também uma versão para celulares, que provavelmente foi arquivada em algum local. Alguns acreditam que ela está arquivada, enquanto outros acreditam que ela está perdida, mas eu acredito que sem os servidores não dá nem para jogar outra vez se for encontrado. E eu também fiquei sabendo que agora teremos um remake desse jogo, que será chamado de Remogo, que é um remake autorizado pelo criador, que engloba todas as versões do jogo. Ele ainda não foi lançado, ele está na sua versão beta, e que vai sair provavelmente até o final do ano. E se você quiser dar uma força para o servidor brasileiro, eu vou deixar aqui para vocês o perfil do Instagram do Remogo Brasil, para que vocês possam seguir, dar uma força, saber a respeito das informações e quando o jogo chegará de fato. iOracle foi um jogo de curiosidades criado em 2012 para Apple e Android do desenvolvedor de jogos canadense Big Blue Bubble. Era um jogo de perguntas e respostas onde os jogadores podiam responder as perguntas que supostamente prediziam o futuro. O jogo está completamente perdido e mesmo que seja encontrado talvez não dê para jogar, porque um dos requisitos do jogo é a conexão com o servidor do jogo que não está mais em funcionamento. Sendo assim, não dá pra gente jogar novamente iOracle como antes. The Future is Wide foi um jogo para celular que tinha a função multiplayer e que foi produzido pela Sunbreeze. E no jogo você podia criar seus próprios animais futuros e desenvolvê-los para enfrentar desafios evolutivos. No momento, o jogo está perdido. Bravoman Binja Bash foi um jogo para celular publicado pela Namco em agosto de 2013 para Android e iOS. Era um jogo de plataforma 2D de execução automática baseado nas webcomics Bravoman e na série webtoon Shifty Look. As capturas de tela mostram que o jogo tinha um sistema de missões, moeda do jogo, personagens desbloqueáveis e conexão com o iOS Game Center. Porém, ele foi retirado de ambas as lojas de aplicativos em março de 2014. Em 2020, o jogo foi encontrado e está disponível para download no archive.org, só que ele não pode ser jogado porque os servidores do jogo foram desligados, tornando-o inacessível. Em 2016, Kanye West anunciou Only One, que seria um jogo para celular baseado na ascensão de sua mãe ao céu, mas de acordo com fontes do Business Insider, o jogo foi colocado em hiato. A jogabilidade de Only One foi descrita como uma experiência linear, como Super Mario Run, onde Donda West, mãe de Kanye e protagonista principal, evitaria obstáculos em uma corrida sem fim em direção aos portões perolados. Após a sua revelação durante Easy Season Free e E3, o jogo não está em produção ativa desde então e existem apenas 3 níveis desenvolvidos a partir de agora. A equipe de Kanye e o estúdio por trás do jogo, no entanto, afirmam que o título ainda está em andamento. Mas estamos em 2023 e até agora nada, né? Então pode ser que isso se torne um jogo perdido e não vai mais ser lançado, talvez a gente não tenha acesso ao que já está pronto, ou talvez sim. Então essas são as informações que nós temos no momento. Monster Chronicle 2 é uma sequência de Monster Chronicle que foi lançado para serviços de telefonia em novembro de 2009. E o jogo estava disponível para jogar por 315 ienes por mês nos serviços móveis iMode, S-Web e Yahoo Keitai, e foi lançado apenas no Japão. O jogo não está disponível para download no momento, e a data de encerramento do serviço é desconhecida, mas o jogo vinha recebendo atualizações para novas missões, pelo menos até o início de 2010. Quanto ao site oficial do jogo, ele foi fechado entre outubro de 2011 e novembro de 2019. Nem o jogo e nem as suas cenas de jogo apareceram online. A maioria das informações e imagens do jogo disponíveis foram fornecidas para fins promocionais. Além disso, foram encontradas algumas músicas do jogo, mas ainda assim continua perdido. Nancy Drew Mobile Mysteries tinha o seu lançamento programado durante a temporada de férias de 2010,
porém ele foi lançado em 23 de fevereiro de 2011 para iOS 3.0 e 3.2. Porém, por volta de 2014, o jogo começou a enfrentar problemas de compatibilidade, e desde meados de 2015, o jogo não está mais disponível na Apple Store. Algumas pessoas que baixaram o aplicativo anteriormente começaram a relatar problemas de que não conseguiam navegar além do menu principal, tornando assim o jogo injogável. Gangnam Style, mas aquela palavra que começa com ma e acaba com acre. Foi um jogo para celular criado e desenvolvido por Carolina Patron e foi publicado pela Psycho Bear Studios e lançado para iOS em 4 de novembro de 2012. Na época, o Gangnam Style estava no hype, todo mundo fazia graça com essa música aparecia em tudo quanto é canto e por conta disso resolveram surfar no sucesso e criar um jogo com esse nome. De acordo com a Game Revolution, essa era a descrição original do jogo. Você está em Gangnam, um bairro rico sul-coreano. Para ser mais preciso, você está em frente à escola de tiro com arco de elite da cidade. E seu trabalho é simples: pegue seu arco e flechas e atire neles para acertar o maior número possível de vasos no topo da cabeça de seu amigo. Mire muito alto e seu tiro não conta. Mire para baixo e bem, você vai tirar a vida do seu amigo e o seu jogo acabou. E o objetivo é quebrar o vaso na cabeça da outra pessoa de várias distâncias, ganhando 100 pontos a cada nível que você completa. Só que agora a história fica um pouco dark. Em 14 de dezembro de 2012, aconteceu aquele incidente na escola Sandy Hook, que chegou um maluco lá e tirou a vida de várias pessoas, inclusive dele mesmo, e poucas horas após a ocorrência desse incidente, uma nova atualização foi lançada para o Gangnam Style. E essa atualização, versão 2.0, mudou o nome, ícone, jogabilidade, mecânica e enredo do jogo, agora intitulado Gangnam Dance School. E a nova atualização dizia: jogo incrível, novinho em folha. Agora você está fugindo da bruxa do reino para salvar a sua vida. Apresentamos o Gangnam Horse. Está 10 vezes melhor do que antes. Temos a mudança de nome, mudança de ícone e melhorias de desempenho. Embora nunca tenha sido dada uma razão para a revisão completa, muitas pessoas começaram a ligar o atentado que aconteceu na escola com as mudanças nesse jogo. Considerando que no jogo, aparece a garotinha com arco e flecha perto de uma escola. Então muitas pessoas acreditam nessa teoria de que por conta desse atentado, eles resolveram alterar o jogo. Sendo assim, a versão antiga está perdida e devido à mudança de nome e jogabilidade, a versão original do Gangnam Style não está mais acessível e não existe mais nenhuma referência a esse jogo, essa versão antiga, na Apple Store em nenhum outro local, apenas sobre a versão mais nova. Porém, lá no subreddit de Lost Media, alguém conseguiu o acesso a essa primeira versão e carregou ela no Internet Archive. Baby Shaker foi um jogo polêmico lançado na App Store em 2009 pela Cicalosoft por apenas $1. E como o nome sugere, o jogo faz você sacudir o seu iPhone para fazer com que um bebê pare de chorar. E como resultado aparecem marcas de X em seus olhos. O jogo foi lançado na App Store na segunda-feira, em 20 de abril de 2009. No mesmo dia, às 10 horas da noite, um site chamado Craps descobriu o aplicativo e publicou um artigo em seu site. Mais tarde, eles anunciaram um artigo no Twitter, e no dia seguinte, às 9 horas e 18 minutos, a fundadora de uma organização sem fins lucrativos, chamada de Stop Shaken Baby Syndrome, tweetou sobre esse artigo e mandou um comunicado de imprensa a 30 mil empresas de mídia sobre o jogo. Porque, para quem não sabe, é muito perigoso quando você pega um bebê e começa a chacoalhar ele. Realmente essa síndrome pode acontecer e pode levar a criança a óbito. Então, querendo ou não, a ideia desse jogo é bem errada. Tem tantas ideias, tem tantas coisas legais que dá para desenvolver um jogo bem bacana. Não, chega a pessoa e cria um jogo idiota desses. Eu quero saber qual é a graça. Cara, isso aqui é doentio para mim. Mas, continuando aqui, assim que a mídia e o público
científicos souberam da existência do aplicativo, as pessoas ficaram indignadas. Muitos grupos de defesa da criança acusaram o aplicativo de zombar e glorificar a síndrome do bebê sacudido, que é uma forma de lesão cerebral que ocorre quando um bebê ou uma criança é sacudida. E só para deixar a coisa mais dark, o jogo foi lançado na mesma época da Semana de Conscientização da Síndrome do Bebê Sacudido e do Mês Nacional de Prevenção de Abuso Infantil. E várias pessoas contataram a Apple para remover o aplicativo e a Apple chegou e removeu o aplicativo, né? Ainda bem. Só que o aplicativo ainda apareceu no dia seguinte, ele foi deletado, mas a pessoa chegou e colocou o aplicativo novamente na Apple Store, só que aí ele foi deletado permanentemente. Um porta-voz da Apple emitiu um pedido de desculpas em uma entrevista com a seguinte declaração: esse aplicativo foi profundamente ofensivo e não deveria ter sido aprovado para distribuição na App Store. Quando soubemos desse erro, o aplicativo foi removido imediatamente. Pedimos sinceras desculpas por esse erro e agradecemos aos nossos clientes por chamarem nossa atenção. O desenvolvedor do aplicativo respondeu à reação em seu site. Ele admitiu que era uma má ideia e que o aplicativo era muito carente de bom gosto, mas ao mesmo tempo ele disse isso aqui: mais tarde foi retirado porque era um videogame para sacudir bebês, embora GTA seja um videogame que ultrapassa os limites. Sim, o cara quis comparar GTA com esse jogo que ele fez. E quanto à disponibilidade, ao menos que alguém ainda tenha o aplicativo instalado em seu iPhone antigo, tudo que resta de um jogo é uma filmagem dele e algumas capturas de tela. Sendo assim, o jogo está perdido, e eu espero que continue perdido, né, porque primeiramente eu não vi graça nenhuma nisso aqui, e eu espero que continue perdido. Esse jogo aqui também é daquela série de jogos que eu fico pensando como que isso existe, nem era pra existir, mas enfim. Existia um jogo chamado Simulador de Escravidão, que permitia aos jogadores realizar atos de castigo com os escravos, que especificamente eram negros. Muita gente ficou indignada quando soube desse jogo, e com razão, e diante das fortes críticas, o Google removeu o aplicativo do ar. O jogo dava a possibilidade do jogador agir como proprietário de pessoas escravizadas, então ele poderia escolher como iria se comportar, sendo um tirano ou um libertador. Se ele escolhesse ser um proprietário tirano, ele teria missões para impedir a fuga dos escravos, e caso escolhesse ser um libertador, ele lutaria pela liberdade deles até que chegassem à abolição. Desenvolvido pela Magnus Game, o jogo já contava com mais de 1000 downloads. E pasmem mesmo, porque entre os comentários tinham muitas pessoas que reclamavam o fato de ter poucas opções de formas de agressão. A Magnus Game relatou que desenvolveu o jogo para o entretenimento dos usuários, mas que condena a escravidão real. O jogo ainda está na Play Store, mas não pode ser mais baixado. Só que nós temos um triste porém: quem tem o aplicativo no celular pode continuar jogando à vontade. Esse era um caso que eu gostaria muito que se tornasse um jogo perdido, mas infelizmente existe uma possibilidade de alguém colocar esse jogo na internet, né? E cara, tá tudo errado, isso aqui é inadmissível, estamos em 2023, esse tipo de coisa é inadmissível. Não deveria existir. Tem tanta ideia bacana para se criar jogos e a pessoa pensa nessa possibilidade. Eu fico sem palavras. Camada 1. Curiosidades aleatórias. Inicialmente, o título que conhecemos como Toy Story não iria se chamar assim. Durante o desenvolvimento, vários títulos foram considerados antes de chegarem ao nome final. E um dos mais conhecidos é You Are a Toy, que seria Você é um Brinquedo. No filme Toy Story, apareceria pela primeira vez a caminhonete da Pizza Planet, que acabou se tornando uma tradição da Pixar, sendo escondida como curiosidades em outros filmes. Sabia que existe 2 filmes live action de Toy Story, que na verdade é um projeto de fã, que pode ser encontrados no YouTube. Eles recriaram o primeiro filme todo, e o segundo, eles recriam o Toy Story 3, que até tá com dublagem do filme. O final do Rodeio do Woody. Na série fictícia O Rodeio do Woody, o último episódio nunca foi ao ar por causa da febre dos brinquedos espaciais. O narrador deixa no ar se Woody e Bala no Alvo vão cruzar o Grand Canyon e salvar Jesse e Pete Fedido.
Mas antes de continuar, se você gosta do conteúdo e quer apoiar o canal, vou deixar aqui um QR Code na tela para quem quiser ajudar. Isso vai me ajudar a manter o projeto e trazer mais vídeos para vocês. Se você puder e quiser ajudar, é só escanear. Agora, bora continuar. O título do episódio, O Grande Triunfo de Woody, dá a entender que ele pularia sim ao Grand Canyon e resgataria os dois, fechando a história com uma vitória. Mas a série foi cortada antes disso. G.I. Joe em Toy Story. No começo, os brinquedos de G.I. Joe estariam no primeiro filme, com um deles sendo um soldado explodido pelo Sid. Mas a Hasbro viu e vetou a inclusão, não querendo associar a marca com uma cena de destruição. Bonnie perde seus brinquedos. Em Toy Story 4, alguns brinquedos da Bonnie, como aquele palhaço de Toy Story 3, ele sumiu. A ideia é que ela é descuidada e perde as coisas o tempo todo. Isso explicaria a ausência dele. Antes do filme sair, 2 pôsteres sugeriam a morte de um dos protagonistas. E os dubladores falaram que o filme seria tão emotivo quanto Vingadores Ultimato, onde Tony Stark morre. Isso fez a gente achar que Woody ou Buzz ia morrer, mas nenhum dos dois morreu. A marca de Woody. O ponto na testa de Woody foi feito pelo Sid no primeiro filme, e ela some depois. Um vídeo na internet diz que ele se auto-reparou, igual vemos numa reunião de desgaste de plásticos, mencionada no começo do filme. Mas é mais provável que os criadores tenham ignorado esse detalhe na animação. John Lasseter e Disney. O diretor John Lasseter foi demitido da Disney por querer filmes em CGI, enquanto eles focavam em 2D. Em Toy Story 1, o Buzz seria o novo como o CGI e o Woody o antigo como 2D, com os dois se acertando no final. Refletiria a briga dele com a Disney, que acabou não tendo um final feliz na vida real. Cinemax é a bota de Woody. Na internet tem uma história sobre que na estreia de Toy Story 4, uma menina e a mãe dela tentaram comprar uma bota de Woody lá no cinema. Um funcionário disse que tinha, mas quando chegou a vez delas, acabou. E ele se negou a vender a bota de exibição. Mas depois a menina viu outra garota com a bota e descobriu que no Facebook que o funcionário deu a de exibição para a namorada. Ele foi demitido e a menina e a mãe ganharam uma bota e ingressos grátis. Em 1998, Toy Story 2 estava em produção da Pixar, com cerca de 90% do filme já concluído em arquivos digitais. A equipe usava um sistema de servidores Unix para armazenar tudo: modelos, animações, texturas, o pacote completo. Num dia comum, um funcionário, nunca revelado, executou um comando errado no terminal, que seria rm-r-f, que significa remover recursivamente e forçar. Tudo numa pasta específica. O alvo era limpar arquivos temporários, mas o comando atingiu o diretório raiz dos projetos, começando a apagar dados principais. O sistema não tinha confirmação para esse tipo de ação. E o erro foi notado quando animadores viram assets sumindo em tempo real nas suas telas. Cenas inteiras, como a do Wheezy no sótão, começaram a dar erro. Alguém correu para desligar o servidor fisicamente, mas já era tarde. Cerca de 70% do filme já tinha sido apagado, incluindo meses de trabalho de modelagem. A Pixar tinha backups, mas aí veio o segundo golpe. O sistema de backup, que fazia cópias diárias em fitas, estava com um bug. As fitas mais recentes estavam corrompidas ou incompletas, e os backups confiáveis eram de meses atrás, antes de muitas cenas terem sido refinadas. Restaurar a partir daí seria como recomeçar boa parte do filme, com um prazo apertado para entregar à Disney em 1999. A salvação veio de uma fonte improvável: Galen Sussman, supervisora técnica do filme. Ela estava de licença maternidade e tinha levado uma cópia do projeto para casa, num computador pessoal, para continuar acompanhando o progresso. Era uma máquina Sun Microsystem, que ela conectava remotamente ao estúdio. Essa cópia não era 100% atualizada, mas tinha quase tudo, até uma semana antes do incidente.
era bem mais recente que os backups oficiais. Ela trouxe o computador de volta para o escritório e a equipe usou esses arquivos como base para recuperar o filme. Mesmo assim, não foi simples. Alguns dados estavam desalinhados e a equipe teve que refazer ajustes manuais, como sincronizar animações e corrigir texturas. O prazo era curto e o estresse foi alto, mas conseguiram reconstruir o filme a tempo. O funcionário que digitou o comando nunca foi identificado publicamente, mas especula-se que tenha sido demitido ou ao menos levado uma bronca. A Pixar nunca confirmou. Depois disso, a empresa revisou o sistema de backups e adicionou mais camadas de segurança para evitar outro susto. O caso virou uma lenda na indústria. Camada 2. Curtas, especiais e spin-offs. Toy Story, assim como Carros, ganhou vários curtas e uma série, e até um spin-off, Toy Story Férias no Havaí, onde Bonnie vai tirar férias no Havaí, e Barbie e Ken entram na mochila da Bonnie para irem com ela nas férias, mas eles são acidentalmente deixados para trás. Agora Buzz e Woody e todos os outros brinquedos tentam salvar as férias do casal, criando um paraíso havaiano no quarto de Bonnie. Toy Story, Pequeno Grande Erro, uma miniatura de Buzz Lightyear oferecida como brinde em um restaurante fast food, acaba tomando o lugar do Buzz. E agora Woody e toda a turma deverão arranjar uma maneira de se livrar do irritante brinquedo. Toy Story Festossauro Rex. Rex tem uma fama de desmanchas prazeres, mas quer deixá-la de lado quando organiza uma festa e mostrar ser mais divertido numa festa na banheira. As Aventuras de Beth se passa logo depois de Toy Story 4, mostrando o que aconteceu com Beth desde o final de Toy Story 2. Garfinho Pergunta é uma série de 10 episódios sobre o Garfinho perguntando e aprendendo coisas. Toy Story Esquecidos pelo Tempo. Durante uma brincadeira após o Natal, Bonnie leva os brinquedos para a casa de um amigo, e os brinquedos dele ainda não sabem que são brinquedos realmente. Eles acreditam ser personagens de seus universos, tipo o Buzz no primeiro filme. Toy Story de terror. Bonnie está viajando com os brinquedos, e ela e sua mãe vão parar em um hotel, onde os brinquedos vão sumindo misteriosamente. Sabe aquele velhinho que aparece em Toy Story 2? Aquele que conserta o Woody. Ele tem um curta próprio, chamado O Jogo do Jerry, onde ele fica jogando xadrez com ele mesmo. No filme Carros, algumas cenas de Toy Story são recriadas, só que eles sendo carros, e o resultado ficou incrível. Você é um carro de brinquedo! Você é uma carroça muito triste e estranha. Morro de pena. Adeus! Ah, é? Então boa viagem, seu maluco! Desculpe, eu odeio interromper a discussão, mas... Chegaram! Convidados à vista! Buzz Lightyear do Comando Estelar. A aventura começa. É um filme do Buzz que seria o piloto da série, apresentado como filme dentro do universo de Toy Story. Começa com os brinquedos de Andy assistindo um VHS com a animação 3D clássica, mostrando que esse é o Buzz real, que inspirou o brinquedo. Na trama, Buzz Lightyear enfrenta o vilão Zurg, que planeja usar uma esfera que conecta os pequenos homens verdes para controlar mentes. Após perder seu parceiro, Rap, eu não sei como é que se fala esse nome, que se revela um traidor, Buzz reluta em aceitar novos parceiros, mas acaba formando um time Lightyear, com Mira Nova, Booster e XR. Nesse filme, Tim Allen ainda dubla Buzz, mas Patrick Warburton assume na série. Tanto o filme quanto as séries são apresentados como uma ficção dentro da ficção, que inspirou o brinquedo Buzz Lightyear em Toy Story. A ideia é que Andy assistiu isso e quis o boneco, mas em 2022, o filme Lightyear, em CGI, veio depois como uma outra visão do Buzz real, ignorando essa animação 2D. Angus MacLane, diretor de Lightyear, disse que essa série seria um spin-off animado dos anos 90, de um suposto filme live action dos anos 80. Mas isso é mais uma justificativa criada do que um fato oficial. E como já sabemos, esse filme foi um fracasso, ninguém gostou, é um filme que se leva a sério, não é divertido de assistir.
E ainda tem aquela desculpa fajuta de que não puderam colocar o Tim Allen e o Guilherme Briggs para dublar o filme por causa de que ele seria o ator e o brinquedo seria com outra voz. Aí por isso que teve que mudar os dubladores. Mas não, só foi uma tentativa de fazer marketing com o filme, contratando o Chris Evans, que tá no auge. E isso acabou estragando mais o filme. Camada 3. Toy Story nos jogos. Toy Story de 1995. O pontapé inicial veio em 1995 com o primeiro jogo da franquia, lançado pela Traveler's Tale, uma empresa conhecida por jogos de filmes da Pixar. Esse jogo saiu junto com o filme, disponível para Super Nintendo, Mega Drive, PC e Game Boy. Ele tinha versões bem distintas. No Super Nintendo contava com 17 níveis, enquanto no Mega Drive era 18, todos inspirados em cenas do filme, como o quarto do Andy, a pista de obstáculos do carrinho de controle remoto, a cena do Pizza Planet, e os gráficos eram impressionantes para a época, com cenários caprichados e uma vibe bem nostálgica. Já a versão de Game Boy era mais simples, com apenas 10 níveis e um visual bem feinho, considerando as limitações de um console portátil, movido a pilhas. Bom, o jogo foi um sucesso aproveitando o hype do filme. Teve também uma versão pirata para Nintendinho, lançada em 1997, feita pela empresa Enyokyang. Este jogo era um port mal feito do original, cheio de erros bizarros, com o título Toy Story, provavelmente para evitar processos. Ele ainda tinha uma história nada a ver. No final, Woody matava o Buzz e comemorava virar o brinquedo favorito do Andy. Disney Animated Storybook Toy Story. Entre 1996 e 1998, a franquia ganhou joguinhos menores para PC. Este título era mais como um livro interativo do que um jogo tradicional, voltado para crianças menores, com atividades simples baseada na história do filme. Não era tão marcante quanto os jogos de console, mas fazia parte do esforço da Disney para manter a franquia viva nos computadores da época. So you tried to terminate me, huh, Sheriff? Okay, come on. You want a piece of me? Toy Story Activity Center. Outro lançamento para PC no mesmo período foi Toy Story Activity Center, assim como o Animated Storybook. Era um jogo leve com mini-jogos e atividades educativas, inspirado nos personagens. Não tinha a profundidade dos títulos de console, mas era uma opção divertida para os fãs mais novos, para explorarem o universo de Woody e Buzz no computador. Let's go! 5 in a row! Toy Story 2 Buzz Lightyear ao Resgate. Esse é considerado o melhor jogo da franquia. Toy Story 2 chegou em 1999 para PlayStation e Nintendo 74, Dreamcast e PC. Aqui o jogador controla Buzz Lightyear em uma missão para resgatar o Woody do o Homem-Galinha, aquele dono da loja de brinquedos. Com 15 níveis, o jogo é um clássico de plataforma 3D, com mapas grandes e liberdade para explorar o ambiente, como a casa do Andy, sala, cozinha, garagem, do ponto de vista do Buzz. Havia chefes únicos, coletáveis, ovelhas perdidas e desafios de corrida com carrinho ARC. A jogabilidade era ótima, os gráficos bonitos. E teve uma versão para Game Boy Color, mas bem simples e limitada, sem o mesmo charme do original. Toy Story 2 Woody Sousaku Daisakusen. Em 2000, o Japão ganhou um jogo exclusivo chamado Toy Story 2 Woody Sousaku Daisakusen, lançado para Sega Pico, um console educativo voltado para crianças pequenas. Era um jogo simples com atividades básicas e não teve grande impacto fora do Japão. Buzz Lightyear Comandos Estelares. No mesmo ano, a série animada do Buzz Lightyear inspirou o jogo Buzz Lightyear, disponível para PlayStation, Dreamcast e PC.
era um jogo de plataforma 3D divertido. Seguia as aventuras de Buzz como um herói espacial, com a jogabilidade sólida, porém um pouco repetitivo. Foi um clássico como mais ou menos pelos fãs, mas ainda assim tinha um charme. Toy Story Racer. Em 2001, aproveitando a febre dos jogos de corrida do estilo Mario Kart, chegou Toy Story Racer para PlayStation e Game Boy Color. Apesar do preconceito inicial com clones de kart, o jogo surpreendeu. Os cenários, vistos da perspectiva de brinquedos, eram criativos. As mecânicas eram bem pesadas e os gráficos bonitos. A versão de Game Boy seguia o mesmo conceito, mas com visuais mais simples, por causa do hardware, e foi um título acima da média, que conquistou muitos jogadores. Disney Extreme Skate Adventure. Em 2003, Toy Story apareceu com uma participação especial em Disney Extreme Skate Adventure, um jogo de skate para várias plataformas. Não era um título principal da franquia, mas incluía personagens de cenários de Toy Story, em um formato inspirado em Tony Hawk. Foi um extra legal para os fãs, mas não marcou a série. Toy Story Mania. Em 2009, Toy Story Mania, uma coletânea de mini-jogos lançada para Nintendo Wii e outros consoles, inspirada na atração dos parques da Disney. O jogo tinha desafios de tiro ao alvo e atividades interativas. Era simples, mas divertido, especialmente para jogar em família, marcando o retorno da franquia nos consoles. Toy Story 3. O grande destaque de 2010 foi Toy Story 3, lançado junto com o filme, disponível para PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Wii e PC. Mas a versão de PS2 e PS3 são jogos completamente diferentes, mas ambas muito boas. A versão de PS2 seguia fases lineares, contando a história do filme, com minigames do Woody e do Buzz, e daqueles 3 alienígenas. Eram fases mais lineares, de plataforma, também tinha puzzle, era bem legal. Seguia bem à risca a história do filme. Já a versão de PS3, o jogo também era fiel à história do filme, com uma ótima jogabilidade e vários modos. No modo história, tinha missões mais lineares para contar a história do filme, mas também tinha um extra, um mundo aberto, que lá você construía a cidade, podia pilotar carro, podia pegar armas, comprar carros, comprar várias coisas, você podia andar no bala no alvo. Era muito bom esse jogo. Os dois são excelentes. A versão de PC se destacava pela dublagem em português, com os mesmos dubladores do filme aqui no Brasil, algo que os consoles não receberam. Mas se você quiser jogar hoje em dia no console Toy Story 3 dublado, digo, a versão de PS3 e Xbox 360, você até consegue achando pela internet, mas com os consoles desbloqueados. Inclusive até eu tenho aqui o Toy Story 3 dublado no meu Xbox 360. E esse foi o último jogo relevante da franquia. Mas Toy Story também apareceu em Kingdom Hearts. Get a number on those intruders. Those are the Heartless. Eles também são personagens jogáveis em Disney Infinity. The force field generator will save us. E Woody é um personagem desbloqueado no Legos Incríveis. Camada 4. Brinquedos piratas, conteúdos deletados e cópias. Teen Toy, o embrião de Toy Story, é um curta-metragem animado lançado pela Pixar em 1988, dirigido por John Lasseter.
Foi o terceiro curta da empresa e o primeiro a ganhar o Oscar de melhor curta-metragem animado, marcando um momento crucial da história da Pixar. Ele também é considerado uma espécie de versão primitiva do que mais tarde se tornaria o Toy Story. Em Teen Toy, o curta tem um pouco mais de 5 minutos e segue as histórias de Tin, um brinquedo de lata em forma de soldadinho de corda, que ganha vida quando não está sendo observado. Tin está animado para ser brincado por um bebê chamado Billy, mas logo descobre que o bebê é destrutivo e desajeitado, mais interessado em babar e bater nos brinquedos do que brincar com cuidado. Assustado, Tin foge e se esconde debaixo do sofá, enquanto outros brinquedos no quarto, como o ursinho e uma bola, também demonstravam medo do bebê. No final, Billy cai e chora. E Tin, sentindo pena, volta para consolá-lo, sendo pego novamente pelo bebê, que o sacode quando Tin tenta escapar mais uma vez. Originalmente, a Pixar planejava expandir Teen Toy para um longa-metragem. A ideia era explorar mais a vida secreta dos brinquedos e sua relação com os humanos, especialmente crianças. Esse conceito básico, brinquedos vivos com personalidades próprias, que interagem com o mundo humano, é o cerne de Toy Story. Woody, vilão em Toy Story 1. Na versão inicial do primeiro filme, o Woody não seria o herói que conhecemos. Ele ia ser um antagonista cruel, egoísta e mesquinho, tratando os outros brinquedos com desprezo. A ideia era fazer dele um líder tirânico que ficava com ciúmes do Buzz e tentando se livrar dele de forma mais agressiva. Ele também teria a aparência de um boneco de ventríloco, com um visual mais sombrio e a boca articulada, mas os diretores cortaram isso por achar que assustaria as crianças. O estúdio quase cancelou o projeto por causa dessa versão, chamada de Black Friday pelos animadores, até reescreverem o Woody como o cara legal e mais inseguro. Buzz morto em Toy Story 3. Uma versão alternativa de Toy Story 3 tinha um final mais sombrio pro Buzz. Na cena do incinerador, ele seria destruído pelas chamas, sacrificando-se para salvar os outros brinquedos. A ideia era mostrar um momento de heroísmo, mas também chocante, com o grupo escapando sem ele. Isso foi descartado porque o tom ficou pesado demais para o público infantil e ia quebrar a dinâmica principal da saga, que depende da relação entre Buzz e Woody. No final, optaram por todos sobreviverem, mantendo o equilíbrio emocional. Are you crying? Are you crying? There's no crying. There's no crying in baseball. A introdução alternativa de Toy Story 1. Outra ideia para o primeiro filme mudava a abertura. Andy brincaria com Woody, mas logo pegaria o Buzz e o elogiaria por brilhar no escuro, coisa que o Woody não fazia. O Andy jogaria o Woody no lixo, onde os insetos cobririam, até que ele ia acordar e perceber que era um pesadelo. Depois, irritado, Woody tentaria fazer Molly babar no Buzz para se livrar dele, mas o plano daria errado e ele acabaria babado. Essa versão mostrava o ciúme de Woody mais cedo, mas foi cortado por ser longa e desviado do foco inicial. Série do Buzz em Toy Story 1. Ainda no primeiro filme, a introdução podia ser um trecho da série fictícia de Buzz, com ele derrotando Zurg numa batalha espacial. Seria uma forma de apresentar o personagem como herói, que ele acha que é, antes mesmo de mostrar ele como um brinquedo. Tiraram isso para focar no mundo real dos brinquedos e deixar a série como um detalhe no fundo, que depois virou um especial do Buzz Lightyear, Comando Estelar, e de mais cruel em Toy Story 1. Uma cena cortada do primeiro filme aumentava a crueldade de Sid. Ele torturaria o Buzz com uma furadeira, girando ele até quase quebrar. Explodiria o soldado na rua, não no quintal. Depois roubaria um brinquedo de outra criança e daria pro cachorro destruir. Um chocalho de tigre, brinquedo antigo do Andy, contaria pros outros sobre os gritos no quarto do Sid. Essas partes foram eliminadas por serem perturbadoras demais e por adicionarem um personagem que não se encaixava na trama final. Toy Story 2 da Disney sem Pixar. Antes da Pixar retornar ao controle, a Disney planejou uma sequência direta para vídeo. Tem a equipe original. Seria uma história simples com Woody indo pro Japão e os brinquedos tentando trazê-lo de volta, mas com qualidade bem menor. A Pixar interveio, transformando o projeto no filme que conhecemos, com Al, Jesse e Pete fedido, salvando a saga de virar algo genérico. Woody rejeitado em Toy Story 4. Uma versão inicial em Toy Story 4 tinha o Woody sendo abandonado pela Bonnie de vez. Ele ficaria perdido sem propósito.
até encontrar a Beth e decidir viver como um brinquedo livre. O final que ficou, manter ele com Beth, mas a rejeição pela Bonnie era mais definitiva nessa ideia, focando na solidão dele antes da redenção. Toy Story também ganhou brinquedos falsificados, como esse aí dos Vingadores. Esse crossover aí do Buzz e do Coisa e esse homem careca aí. E olha a cara desse Buzz aí da Shopee. Não é pior do que esse Woody bombado aí do Toy Story 5. Olha, ainda nem lançou, já estão começando a vender brinquedo do Toy Story 5. Mas esse Woody bombado também fez uma aparição no Space Boy 3. Acho que não preciso falar o que essa cabeça desse Buzz Lightyear aí lembra. Junto com a sua amiga aí, com essa Jessie aí, que em vez dela ter perdido a dona dela, ela deve ter assassinado a Emily. Aí, mais brinquedos da linha Space Boy, com um Buzz azul. Esse Woody aí de terninho, esse aí até que tá decente pra um brinquedo pirata. Menos essa Jessie aí, que eu acho que também matou a dona dela. Cara, olha essa cara desse Toy Especial 3. Cara, a cara desse Woody, pelo amor de Deus, eles não acertam nem no rosto. Outro Woody bombado da franquia Space Boy 3. Mais um do Toy Story 5 com um Woody bombado novamente. Caraca, porque essas empresas tentaram com esse Woody bombado. E finalizando com esse aqui, que é o mais famoso, que eu não preciso falar nada. Só de vocês olharem, vocês já sabem o que é. Cara, ele ainda faz pose. O boneco faz pose. E ainda fizeram isso também com a Bella. Cara, quem teve essa ideia, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Eu não acho que isso foi foi sem querer, não percebemos. Não, esse cara que fez isso aí sabia exatamente o que estava fazendo. Toy Story também já apareceu em Mad. Se não encontrarmos o Andy antes de anoitecer... Me desculpe, esse bebê miserável tem que ficar aqui mesmo. E tem esse episódio muito legal onde o Buzz perde a consciência e fica procurando a sua verdadeira identidade. Vocês viram a minha cueca? Ao infinito! O quê? O que aconteceu? Você sofreu um acidente, Buzz. Ficamos preocupados contigo. Eles também apareceram em Frango Robô. Andy, we gotta save him and save us. So we're settled then. Camada 5. Teorias e o lado obscuro de Toy Story. Duck e Bunny são psicopatas. Esses dois de Toy Story 4 parecem engraçados, mas têm atitudes agressivas. Eles seguem o Buzz para machucar ele, sugerem planos violentos para pegar a chave da velhinha, incluindo matar ela. E na cena pós-créditos, imaginam destruir a feira por simplesmente diversão. O comportamento pode indicar traços de psicopatia, como falta de empatia e prazer pelo caos. O Holocausto. A cena do incinerador em Toy Story 3 já foi vista como referência aos campos de concentração da Segunda Guerra. Os brinquedos indo para as chamas, quase aceitando o fim, lembram essa imagem. Tem quem diga que o final original era eles morrendo no fogo, mas não tem prova disso. É uma interpretação pesada que conecta o desespero deles com algo histórico. Acusações ao John Lasseter. O diretor de Toy Story 1 e 2, John Lasseter, foi acusado de assédio pela Hollywood Reporter. Falaram em agarrar, beijar e comentar corpos sem permissão. Dizem que Radisha Jones saiu de Toy Story 4 por causa disso, mas o New York Times negou. Lasseter tirou 6 meses de folga da Disney e pediu desculpa por ultrapassar limites, e a empresa reforçou que quer um ambiente respeitoso. Ele acabou saindo depois. Bonecas proibidas. Tem quem pergunte se uma boneca adulta, tipo para uso, você sabe, teria vida em Toy Story. A lógica do universo diz que sim, já que qualquer brinquedo com forma de se expressar ganha vida. E ela tem boca ou algo assim, provavelmente seria viva, igual aos outros brinquedos. Sunnyside e Lotso Illuminati. Outra teoria diz que Toy Story 3 tem mensagens Illuminati. Ou quem fala que Sunnyside seria bom se todos se tratassem bem. Mas o Lotso cria uma pirâmide de poder, que ele mesmo se colocou no topo. A pirâmide remete ao símbolo Illuminati. E o Lotso usa câmeras como o olho que tudo vê, e a senhora cabeça de batata com um olho só no filme todo, que também entra nessa ideia. É uma leitura que junta detalhes que pode sugerir controle e conspiração. Crítica à realidade de Hollywood. Em Toy Story 3, na cena pós-créditos, o Pete Fedido aparece com 2 Barbies, oferecendo um papel em Toy Story 3. Isso seria uma indireta ao que rola em Hollywood, com mulheres tendo que ceder ao para conseguir espaço. A cena foi cortada das versões mais novas, o que reforça que podia ser uma crítica intencional, mas que decidiram tirar. Sid morreu em Coco.
Existe uma teoria que liga Sid, de Toy Story, ao esqueleto de Coco por conta da camisa de caveira, que os dois usam. A ideia é que Sid teria morrido e aparecido no mundo dos mortos, mas isso não cola. Um diretor de Coco já disse que a camiseta é só uma coincidência, uma referência à mesma banda que eles curtiam, sem conexão entre os personagens. Até porque, se considerarmos a teoria da Pixar, que todos os filmes se passam no universo, cada morte retrata uma crença de uma forma. Tipo, quando alguém morre em Soul, a pessoa vai para o céu. Mas quando alguém morre em Coco, vai para aquela cidade dos esqueletos. E pelo que eu saiba, o Sid não tem nenhuma ligação com o México. Então, mesmo se a gente for pensar dentro da teoria da Pixar, não faz sentido, já que cada morte retrata uma crença diferente. O que dá a vida aos objetos em Toy Story. O garfinho bagunçou o que se sabia sobre a vida dos brinquedos, já que ele é um garfo com olhos e boca que ganha vida. A teoria inicial é que tudo com boca e olhos vive, mas a bola da Pixar, que é um brinquedo, não teria vida por não se comunicar. Outra ideia é que a vida depende da função. O garfinho é descartável, mas vira brinquedo, enquanto aquela bola do Toy Story 1 não tem rosto para interagir. No curta Extra Small, até um Willius aparece vivo, então parece que tudo tem vida naquele universo, mas só os que têm boca e olhos conseguem se expressar. Por que não há brinquedos repetidos em Sunnyside? Em Sunnyside, não se vê brinquedos iguais. A teoria diz que os repetidos vão para a sala Lagarta, onde as crianças o destroem, e as peças são usadas para consertar os da sala Borboleta. Em Toy Story 2, fabricaram vários Buzz Lightyear para vender, mas nenhum aparece em Sunnyside. Barbies também são comuns nesse universo, mas em Toy Story 1 não tinha nenhuma em Sunnyside, até aparecer a Barbie do grupo de Toy Story. A ideia é que outras Barbies foram destruídas, e as roupas do Ken, como o traje espacial e a Casa dos Sonhos, vieram delas, já que eram brindes de Barbies antigas. A vida do Sid. Sid é odiado como o vilão do primeiro filme, mas ele é só uma criança de 10 anos. A teoria aponta que ele foi negligenciado pelos pais. Ele volta sozinho do Pizza Planet à noite, o pai é alcoólatra, e o quarto dele tem trancas demais, sugerindo que ele se tranca para proteger do seu pai violento. Isso explicaria por que ele desconta nos brinquedos e se isola da família. Brinquedos que não falam. Alguns brinquedos, como Bala no Alvo, Os Mutantes do Sid e a bola da Pixar, não falam. Jogos de tabuleiro e a bola não tem boca, então não se comunicam. Mas Bala no Alvo e o bebê têm boca, mas não falam. A teoria é que eles não sabem que são brinquedos. Bala no Alvo acha que é um cavalo, com um cérebro de animal, e aquele bebê vê Daisy como a mãe, e depois a Barbie, sem entender sua condição. O Buzz no primeiro filme também não falava como um brinquedo por achar que era real, mas Bala no Alvo até conhece o programa dele, o que deixa a teoria meio solta. Não faz um pouco de sentido porque se o bebê achasse que era real, ele ia se comunicar com a Daisy, ele não se disfarçaria como brinquedo. O mesmo caso de Bala no Alvo, porque ele vai ficar todo mole, sendo que ele acha que é um cavalo de verdade. Mas isso é meio que um furo também, porque o Buzz no primeiro filme, ele acha que é um patrulheiro espacial. Mas quando o Andy brinca com ele, ele fica parado, igual os outros brinquedos. Tá, você pode até falar que, ele só tá simplesmente se comportando que nem os outros brinquedos, para se adaptar aos costumes deles. Talvez, é um bom argumento, mas e os outros brinquedos que não têm esse costume do Buzz? Sei lá, aqueles dinossauros daquele especial que eles realmente acham que são daquele universo. Ele se comporta como um brinquedo perto de uma criança. Não faz muito sentido o brinquedo achar que ele é o personagem do universo dele, porque simplesmente eles iam reagir quando uma criança gigante iriam pegar eles para brincar. Se a gente for parar pra pensar, talvez aconteceu alguns casos nesse universo, tipo no primeiro filme que os brinquedos decidiram se rebelar, mas talvez seja uma coisa implantada neles. Se não, até o quarto filme, sairia, sei lá, algum surto de brinquedos, câmeras filmando os brinquedos se mexendo. Se a gente for para pensar no sentido literal, seria impossível os brinquedos terem essa vida. Como eu disse, existem câmeras, bilhões de pessoas no mundo. Se os brinquedos no primeiro filme decidiram se rebelar, quem garante que outros brinquedos ao redor do mundo não decidiram se rebelar também? Ou foram pegos por câmeras? Talvez podiam explorar isso em algum filme de Toy Story. Clones do Andy.
No primeiro filme da festa do Andy, todas as crianças parecem cópias dele. A teoria diz que é um experimento para criar crianças perfeitas, e a mãe não chama Andy especificamente, mas todas as crianças. Na real, isso é só economia de animação, já que foi o primeiro filme em CGI e a cena é rápida. Então usaram o mesmo modelo para todo mundo. Só que se a gente pensar dentro daquele universo, todas as crianças se parecem com Andy. Isso é visivelmente. Al continuou procurando o Woody. No curta Toy Story de terror, o dono do hotel que quer vender o Woody bota o endereço, e esse endereço é o apartamento do Al, o Homem-Galinha de Toy Story 2. E também aparece o nome dele. A teoria é que Al nunca desistiu de completar a coleção. Parece estranho o Woody ser tão valioso, já que a marionete original do rodeio do Woody seria mais rara. Mas para Al, o brinquedo ainda é o seu alvo principal até hoje. Depois que Lotson cai, parece que Sunnyside melhora, mas a teoria diz que não. O Ken que assume o comando, já que ele era aliado do Lotson. A estrutura de poder continua igual, só que trocaram de chefe. E o Ken não é tão diferente de Lotson, o pai do Andy. O pai do Andy nunca aparece, e as pistas são poucas. Uma teoria de que ele morreu como policial, por isso Woody é xerife, e Buzz o guardião espacial, mas não tem fotos dele na casa, o que enfraquece isso. Outra diz que os pais estão se divorciando no primeiro filme, já que a mãe e o Andy mudam para uma casa menor e mais barata. O lixeiro de Toy Story usa a mesma camisa de caveira do Sid no primeiro filme. A teoria é que ele é o Sid e agora está salvando brinquedos do lixo para consertá-los, virando uma espécie de herói improvável. A mãe de Andy foi a dona da Jessie. A teoria diz que a mãe do Andy é a Emily, antiga dona da Jessie, por conta do chapéu do Andy, que se parece muito com a da Jessie, o que poderia ser uma herança da mãe, mas o nome dela nunca é dito, e nada é confirmado. Será que o filme Lightyear realmente se passa no universo de Toy Story? Tipo, como ele fosse um filme mesmo? Porque no universo canônico assim de Toy Story, o Zurg é pai do Buzz, já que é dito lá no segundo filme, porque o Zurg e o Buzz, eles têm a consciência de que eles são os personagens do filme. Se esse filme Lightyear fosse realmente canônico como o filme do universo do Toy Story, não faria sentido o Zurg naquela hora se revelar o pai do Buzz. Então fica meio uma incoerência, já que o Zurg no filme do Lightyear é o próprio Buzz, só que no futuro. Então por que aquele Zurg brinquedo que tem a consciência do filme falou que era pai do Buzz? E na minha opinião, ele ser pai do Buzz é bem melhor do que aquela versão do Lightyear onde é ele no futuro. Toy Story e Cher é uma creepypasta criada por fãs. Ele pega o universo de Toy Story e transforma em algo mais sombrio, inspirados por jogos como Sonic e Cher. E aqui vai a história resumida. Logo após Toy Story 1, Andy acidentalmente decapita Woody numa simples brincadeira. Chateado, ele coloca o boneco na prateleira e vai dormir. Grande erro. Na manhã seguinte, os brinquedos acordam e descobrem que Woody sumiu e Andy foi assassinado na cama. O quarto se distorce e Woody, agora uma entidade demoníaca chamada Woody e Cher, caça os outros brinquedos. O jogador controla Rex, que tenta fugir pelo quarto de Andy. O papel de parede vira cabeças de Woody e ele passa por aliens mortos do Pizza Planet. Woody aparece e diz: "Essa cidade é pequena demais para nós dois", em uma voz distorcida, e decapita Rex com um tiro. Senhor Cabeça de Batata. Ele foge para a cozinha, que está em chamas. Woody grita: "Alcance o céu". O Senhor Cabeça de Batata encontra Buzz sendo queimado, mas é encurralado por dois Woodies sem cabeça. Eles somem até um fogo nele e seus olhos explodem enquanto ele derrete. Daí depois começa com Rock e tem dois finais. O primeiro é que, se você não escapar de Woody, o teto de espinhos mata o Rock. Já o segundo, Rock enfrenta Woody numa arena com espinhos. O objetivo é empurrar Woody nos espinhos 8 vezes. E nesse final bom, Rock vence. O quarto volta ao normal, mas Woody desaparece, sugerindo que não acabou. E no final ruim, Rock falha e o quarto pega fogo na tela de Game Over. Resumindo, essa é a história de Toy Story e Cher. Mas também ganhou mais 2 jogos, continuando a história desse Woody maligno.
Só não vou falar desses outros dois, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, se quiserem um vídeo falando sobre a história de Toy Story e Cher, eu faço, contando a história completa detalhadamente. Se quiserem, é só comentar aqui. Quero a história completa de Toy Story e Cher. A última teoria é que nos rascunhos iniciais de Toy Story, antes do filme final, havia uma versão onde Sid morria no fim, como os vilões da Disney. Não se sabe como, talvez sendo atropelado naquela confusão, ou aqueles brinquedos mutantes o matando. Se dizia que era parte de um tom mais sombrio, pré-Black Friday, de 1993, mas a Pixar descartou isso para manter o filme mais leve. Se dizem que o storyboard se perdeu e no final Sid só leva um susto, e isso é mais especulação de fã do que um fato confirmado.